Olha, a gente vai entrar aqui no assunto que muita gente fala, muita gente discute, mas acredito e vou me arriscar de que pouca gente, pouquíssimas pessoas estejam habilitadas a falar com a devida proficiência sobre esse tema. Ah, você é comunista. Você e esses comunistas, esses vermelhos comedores de criancinhas, etc. Mas, no final, o que é que vem a ser comunismo? Porque, por exemplo, uma pesquisa realizada pelo IPEC entre os dias 2 e 6 de março e divulgada no domingo, agora dia 19, indica que 44% dos brasileiros acham que o Brasil corre o risco de virar um país comunista com a chegada do presidente Lula à presidência a partir de janeiro. Desses, 31% acreditam totalmente nessa possibilidade. Mas o que seria um país comunista? É o que a gente vai discutir a partir de agora. Nós estamos aqui com os historiadores Álvaro Queiroz e Cláudio Jorge, professores universitários, historiadores, pessoas que estão habilitadas a discutir o tema. Bem, professor Álvaro Queiroz, antes de mais nada, um bom dia. Muito obrigado por participar do programa. Bom dia, meu amigo Elias, Flavinha, o Alex, nosso homem-bomba, né? o professor Cláudio Jorge. É um prazer incomensurável estar aqui na nova casa, né, da CBN, muito bonita, né? Está de parabéns aqui. E eu quero cumprimentar o nosso grande público, né? O público ouvinte, que não é pouca gente, é muita gente, né? É uma grande audiência da Rádio CBN. E logo fazer uma rápida corrigenda, Elias. Não pode existir país comunista, né? Você pode até pensar num país socialista, mas o comunismo, na teoria ortodoxa marxista, é um fenômeno universal. Não é? É um fenômeno mundial, você não tem como, seria o mundo, seria para o mundo, né? Você pode pensar no socialismo para um país, mas comunismo, jamais plus jamais, como dizem os franceses, né? Então, o comunismo é um fenômeno mais universal. Então, até a classificação é equivocada. As pessoas, a gente ouve muito isso na mídia, etc. Ah, classificação, países capitalistas, países comunistas. Não pode existir. País comunista, não. Pode existir país socialista, mas comunista não. E aqui eu já estou fazendo a diferença que existe entre socialismo e comunismo, que as pessoas não entendem também, acham que é a mesma coisa, né? Mas eu quero retomar as raízes históricas, né? A gente tem que contextualizar o fato para que ele não fique solto no ar. Isso não existe também, fato histórico isolado, né? Então, o comunismo, para a gente entender a realidade da teoria do comunismo ou do socialismo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, pelo menos um século, para o final do século XVIII, quando ocorreu a chamada consolidação do sistema capitalista através de um fenômeno histórico conhecido como Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial é que consolida definitivamente o sistema capitalista, que já vinha se arrastando desde o final da Idade Média, né? O capitalismo nasce aí. Porém, ele só se consolida, de fato, no final do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial. A indústria, a máquina, né? A indústria e a maquinofatura consolidam o sistema capitalista e fazem surgir a chamada classe operária, classe trabalhadora operária, que a gente chama tecnicamente de proletariado, né? Que é o operário que recebe um salário, que trabalha em troca do salário. Então, é a partir daí, né? Veja, a Revolução Industrial no final do século XIX. E aí os países do capitalismo desenvolvido, Inglaterra, França, depois Itália, Alemanha, Bélgica, fora da Europa, na América, os Estados Unidos, e na Ásia, o Japão, também investiram na tecnologia industrial, se industrializaram. Então, no século XIX, surge a chamada classe operária. Só que, na época, no século XIX, a situação social do trabalhador da indústria, né, da classe proletária, operária, era terrível.
era uma situação extremamente opressiva, de exploração máxima, total. Né? Para vocês terem uma ideia, eram utilizados o trabalho, por exemplo, de mulheres, as mulheres operárias. É quando a mulher retorna à vida pública, que ela estava escondida na vida privada. Mas aí ela retorna à vida pública para ser operária nas fábricas. Só que muitas dessas mulheres eram mães, né? E não tinham com quem deixar os seus filhos. Aí o resultado disso as mulheres operárias, para poderem cumprir aquela estúpida jornada de trabalho, muitas vezes de 12, 14 horas por dia, uma estupidez, né, naquela época, então as mulheres colocavam na teta do seu seio ópio, vocês imaginem, né, para que as crianças, ao mamarem com o ópio, elas ficassem dopadas o dia inteiro dormindo e as mães operárias, né, pudessem trabalhar nas indústrias. Então, era essa situação da classe trabalhadora, da classe operária, do proletariado, quando surgem as novas ideias sociais, né, que é o chamado socialismo, ou as ideias socialistas. Primeiramente, o chamado socialismo romântico ou utópico, e depois o socialismo científico, que a gente chama também de materialismo histórico dialético, que é a teoria de Marx e Engels. Antes deles, tivemos os socialistas românticos, utópicos, como Fourier, Proudhon, Saint-Simon, né, que defenderam as ideias socialistas, porém não mostraram os métodos adequados para que se chegasse àquele modelo de sociedade, né? Mas eu vou aqui deixar o espaço para que o nosso querido companheiro, o professor Cláudio, né, que está aqui comigo, revivendo as saudosas radioaulas, né, de 2017, para que ele possa também participar. Bem, conosco aqui o historiador, professor universitário, professor Cláudio Jorge. É sempre um prazer, viu, tê-lo aqui no CBN Maceió. Elias, também é uma satisfação minha, né, estar aqui com vocês, com a Flávia, o Alex e o professor, o historiador intelectual Álvaro Queiroz. É uma satisfação imensa. E o tema, né, que foi inserido aqui nesse contexto de reflexão, muito interessante, e ao mesmo tempo ele é muito citado e pouco pesquisado, na verdade, né? Essa é a realidade nacional. Primeiramente, na reflexão do professor Álvaro Queiroz, na perspectiva da história, interessante que ele começa de forma interessante sobre a questão do proletariado. Ao mesmo tempo, imagine vocês, né? É uma condição em que já é proveniente do modo de produção asiático, quando as mães entregavam ao modelo asiático os filhos para a produção da sociedade. Então, o conceito de proletariado surge a partir dessa perspectiva. Não tem nada a dar ao Estado, porque é uma produção coletiva, uma servidão coletiva. As mães entregam os filhos ao Estado como instrumento de trabalho. E aí, o século XVIII e XIX recupera esse conceito na indústria moderna e agora contemporânea. A partir dessa perspectiva, é interessante ressaltar essa afirmação do professor Álvaro Queiroz, que, na verdade, historicamente, nunca existiu o comunismo. Concordo literalmente com o professor Álvaro Queiroz. Primeiramente, por quê? Se você vai, né, a partir mesmo da reflexão de Lenin, Stalin, inclusive, né, do autoritarismo de Stalin, enfim, você não consegue entender um projeto comunista dentro de uma perspectiva universal, como muito bem o professor Álvaro colocou. E, na verdade, o que conhecemos historicamente, até hoje, é o modelo ou paradigma socialista de sociedade ou de país. Mesmo assim, eu gostaria de dar uma ênfase aqui sobre que, inclusive, a Revolução Russa de 1917, ela também é entendida como uma revolução burguesa. Mas por que isso? Essas sociedades entendidas como socialistas não conseguiram romper os ditames do capital. Por que eu coloco isso? Por mais que surgisse uma tentativa de socializar o Estado, o capital ainda permaneceu na reprodução da exploração humana.
uma das questões ontológicas básicas do entendimento do comunismo é sua matriz a partir da perspectiva da emancipação humana e social. Qualquer regime, qualquer sociedade ou país que ainda tente preservar relações de produção baseadas em opressão ou na mais-valia, não podemos entendê-las como sociedades socialistas. Então, isso intensifica mais ainda a possibilidade de não encontrar ainda essa experiência humana e social, de uma confraternização dentro de uma libertação humana pelo trabalho. Bem, professores, a pesquisa mostra que pessoas acima de 60 anos são mais descrentes nessa possibilidade de que o Brasil vire um país comunista. Aliás, 53% discordam total ou parcialmente dessa afirmação. Aqueles que têm diploma de ensino superior também são mais céticos, 52% com a possibilidade. O Sudeste é a região que mais concorda com a ameaça, 48% acredita que a gente vai virar sim comunista. E o Nordeste é aquele que menos acredita nessa possibilidade, mas mesmo assim tem 35% dos entrevistados acreditando. Parece-me que mais ao sul e aqueles que são mais jovens, professores. Eu vou seguir o Nordeste, né? Eu estou aí nesse grupo que não acredita. Pelo seguinte, Elias, para se implantar um regime socialista, o pressuposto teórico básico é uma revolução, né? A revolução do proletariado, a revolução da classe trabalhadora, feita pelo operariado, né? E isso está muito longe de ocorrer aqui no Brasil. Nunca houve na nossa história, não é? Nem está perto de acontecer. Não é? Pressupõe também um nível de conscientização da classe trabalhadora altíssimo, não é? Para que se chegar a esse modelo. Então, na verdade, nós estamos muito, muito longe de uma sociedade socialista, não é? No nosso país, em qualquer região aqui da América. Não é? Pelo contrário, estão cada vez mais consolidadas as relações de produção capitalistas. Cada vez mais. Não é o fato de você ter um presidente de, digamos, uma tendência mais à esquerda, que isso vá fazer com que o país se torne um país socialista da noite para o dia. Professor Álvaro e professor Cláudio Jorge, nós temos aqui uma coisa que é bastante interessante que a pesquisa traz. Mesmo acreditando que o Brasil vai virar um país comunista, a Lula mantém o índice de aprovação entre regular, bom e ótimo de 75%. Outros 30% classificam como, outros 24% classificam como ruim ou péssimo. Ou seja, apesar de ser um país que vai virar comunista, está tudo beleza, está tudo em paz, é bom. É interessante, porque, veja só, primeiramente, eu queria assim, demitificar esse posicionamento do presidente Lula sobre o comunismo. Todo o governo Lula, né, até hoje, nunca foi diferente da relação, da tentativa de homogeneizar capital e trabalho. Então, isso aí já desconstrói qualquer perspectiva de esquerda em qualquer sociedade. Capital não convive com trabalho. Capital explora trabalho. Né? Você pega quem foi o vice de Lula e quem é hoje em dia. É da direita. Então, não existe nenhuma hipótese teórica, concreta, que consiga legitimar o governo Lula como um governo de esquerda. No máximo, um governo que tem uma simpatia pelas questões sociais. E aí você pode encontrar no cristianismo, né? Você pode encontrar até na direita também essa possibilidade de um encontro mais humano e fraterno com a questão social. A outra questão que eu queria também colocar é o seguinte, que, no entanto, aprofundando ainda o conceito, né, de comunismo, o que diferencia, né, uma sociedade comunista de uma sociedade capitalista? São as relações sociais. Olha que coisa fantástica, né? Isso aí vai ser o estudo do século XIX, né? Do então filósofo ontólogo Marx,
que ele percebe a diferença entre a sociedade capitalista e a comunista sem relações sociais. É como alguém quer entender o Estado, né? O cientista político teoriza, mas não consegue entender concretamente o que é o Estado. O Estado se manifesta nas relações sociais. Se elas são opressoras, se elas são humanizadas. Essa é a grande questão numa sociedade que é entendida com seu valor humano. E aí, a questão maior que eu quero colocar aqui, nesse momento de hoje, que é a seguinte, que a gente precisa refletir. É, mais do que isso, de entender se o governo é de esquerda ou de direita, é que existe uma produção de sentidos, historicamente, que foi produzida desde a Idade Média, que a condição humana ela é incompatível com a sociabilidade e a humanização. E esse é o único itinerário que a sociedade tem e compra como um sentido único e universal. Como se, por exemplo, o capitalismo fosse eterno. E ele não é. Ele é só e apenas mais um sistema do capital. Então, você vai para Heidegger, você vai para Hannah Arendt, você vai para Habermas, os filósofos, não é, da contemporaneidade. No entanto, eles pregam efetivamente que há uma impossibilidade de uma mudança histórica da condição humana. E a história já provou que é possível mudar essa condição humana em relação ao egoísmo, em relação à opressão. Só que o modelo da sociedade capitalista não permite abrir essa janela da compreensão e entender que o homem constrói a sua história. Agora, professor Álvaro Queiroz, o professor Cláudio Jorge falou aqui em esquerda e direita. É claro que a gente não está falando em destro e canhoto. A gente tem esquerda e direita no país porque alguns personagens que alguns anos atrás eram direita, hoje são vistos como esquerda, parece-me que a gente tem muito ambidestro. É verdade, é verdade, Elias. Então, essa questão de esquerda e direita é uma classificação surgida na época da Revolução Francesa. Interessante, que não tem absolutamente nada a ver com o socialismo, com o comunismo, porque foi antes, foi bem antes das teorias socialistas, comunistas, né? Antes de Marx, do materialismo histórico, etc. É do século XVIII. Na época do auge da Revolução Francesa, vejam, vamos nos situar no espaço cronológico. Revolução Francesa foram 10 anos de uma guerra civil na França, entre 1789 e 1799. Né? Vejam, 1700, século XVIII, é um século antes do fenômeno do materialismo histórico marxista. Né? Então, durante a Revolução Francesa, havia a Assembleia Nacional. E nessa Assembleia existiam 3 grupos políticos. Um grupo que se sentava do lado esquerdo da Assembleia, do plenário, um grupo que se sentava do lado direito do plenário e um grupo que ficava na parte mais baixa, no centro, né? Chamado centrão. Então, nós temos direita, esquerda e centro. É daí que vem essa designação. Vejam, quem sentava à esquerda era o grupo mais, digamos assim, progressista ou mais radical, o grupo dos jacobinos na Revolução Francesa. Os jacobinos defendiam ideias, apesar de serem burgueses, eram pequenos e médios burgueses, né? Mas defendiam ideias consideradas mais avançadas, mais progressistas, sentavam à esquerda. Né? Aí todo mundo que defende teorias um pouquinho mais avançadas são denominados esquerdistas, são da esquerda. Do lado direito do plenário sentavam-se burgueses que defendiam as ideias mais conservadoras, mais atrasadas, né? Eram os girondinos, a gironda, a grande burguesia, né? Etc. E no centro ficavam os parlamentares, não é, da Assembleia, que se deixavam corromper pelo dinheiro, ou seja, pendiam para o lado de quem pagasse mais e melhor. Né? Então, eles passaram a ser chamados de o pântano. Pântano é lama,
tá certo? A sujeira, que era a lama da corrupção, a sujeira da corrupção, porque eram elementos ligados à grande burguesia, eram banqueiros, eram grandes industriais, grandes empresários, que se vendiam ou se deixavam corromper, se deixavam comprar, não é? Ou por um lado ou por outro, né? De acordo com os interesses de quem desse mais. Daí a expressão pântano, lama, sujeira. Esses ficavam na parte mais baixa e no centro, o chamado centrão, não é? Então nós temos aí essa origem das expressões direita, esquerda e centro, né? É daí que vem essa expressão. Agora, no século XX, aí se convencionou usar isso para os que defendem ideias capitalistas, direita, os que defendem ideias socialistas ou marxistas, esquerda, e os que ficam no centro, bambeando entre um lado e outro. Essa coisa de centro-direita, centro-esquerda é criação brasileira, não? É uma criação nossa, é uma criação recente, a gente conseguiu piorar o que pioramos o conceito. É verdade. É interessante que, inclusive, na própria concepção política atual e filosófica, dizem categoricamente que a noção contemporânea de política poderá desaparecer no momento em que a gente vem abrindo mão dessa reflexão do que foi a política durante a Revolução Francesa. Olha que a questão, essa crise da política. Estamos perdendo esse referencial, não é? No nosso cotidiano da vida. Olha só, gente, estamos aqui com os professores Álvaro Queiroz e Cláudio Jorge discutindo, uma pesquisa do IPEC que fala que 44% dos brasileiros acreditam que o Brasil corre o risco de virar um país comunista, mas parece que esse termo comunista, ele ganha, principalmente nos últimos anos, uma outra conceituação, né? E essa conceituação é o que a gente vai discutir agora no próximo bloco. Que conceito é esse de comunismo que está sendo discutido agora? As relações de trabalho melhoraram? Será que as videiras, as vinhas e tudo mais que tem lá nas plantações de uvas, né, as parreiras, não contam um pouco do passado no presente? De que maneira essas relações? Será que é aquilo que a gente pode considerar o não comunista do termo que está sendo utilizado agora? Aquilo é bom? A gente vai conversar um pouco sobre esse tema, de maneira muito rápida, porque é um tema extremamente delicado, mas um tema necessário. Daí o porquê o CBN Maceió se preocupa tanto em discutir conceitos. A ideia é que você termina aqui a entrevista e você tem mais umas 150 perguntas para responder. Essa é que é a nossa ideia, colocar realmente caraminholas na sua cabeça, de modo a que você venha a compreender. Esse é um sistema muito difícil, né, professores? A gente vive um momento de uma participação política muito efervescente no ato eleitoral, no momento eleitoral, mas não é uma participação política contínua. Por exemplo, estamos no limbo. A comunidade não se manifesta, não cobra dos seus deputados, dos seus senadores, dos seus gestores, prefeitos, dos vereadores, dos governadores ou mesmo do presidente da República. Nós estamos num limbo. Ano que vem, começa de novo. E aí a gente vai ouvir falar muito esse termo comunista. Que termo é esse que está sendo desenhado hoje? Que nova conceituação o Brasil apontou agora para o termo comunista? O que é ser comunista hoje? O que é comunismo hoje? Já estamos de volta com o CBN Maceió. A gente volta a conversar com o historiador e professor universitário Álvaro Queiroz, historiador e professor universitário Cláudio Jorge. Os professores estão aqui conversando um pouco sobre uma pesquisa do IPEC que diz que 44% da população brasileira acredita, de fato, de que este país vai virar um país comunista, de que o comunismo vai se instalar no país. Mas será que o brasileiro, com a sua criatividade, não está utilizando o termo para um fim
que é diferente do termo originário? Será que a gente não está dando conceito novo ao termo comunismo? Professores, o que de fato está querendo dizer o brasileiro quando diz que esse país vai virar comunista? Elias, nós estávamos aqui conversando em off e eu dizia aqui que, na verdade, o termo hoje, você é um comunista, parece que virou uma espécie de xingamento. É como se você quisesse xingar, falar mal da pessoa, né? Denegrir a pessoa, aí você chama ela de comunista, como se ser comunista fosse o fim da picada, fosse uma coisa terrível, extremamente má, ruim, né? Não presta. Ser comunista é ser um ateu, né? Ser uma pessoa ruim, má, né? Antigamente se dizia que comia fígado de criancinha, os comunistas. Quer dizer, nós estamos como que dando uma volta a esse passado, não muito distante, um passado recente, onde as pessoas, para denegrir os comunistas, diziam que eles comiam fígado de criancinha mesmo, né? Espalhavam essa notícia. Então, na verdade, hoje, o termo comunismo e comunista virou uma espécie de xingamento público, né? Já que você não é do meu grupo, não é do meu grupo, da minha facção política, então você é um comunista. É um comunista. Professor Cláudio Jorge. Sem dúvida alguma, né? A história se repete como farsa ou como tragédia. Você vai à década de 30, por exemplo, é a mesma propaganda política do nazismo, né? Direcionar, por exemplo, a perseguição aos judeus, aos comunistas. Então, o que acontece? É uma estratégia política também de propaganda que tem, sobretudo, a necessidade de desconstruir a condição do oponente. E aí tem outra questão que também implica nessa reflexão. Primeiramente, a grande questão que a maioria perceba na pesquisa que também é em relação àquelas pessoas humildes, né? E, no entanto, o comunismo prega o fim da opressão do trabalho. E esse oprimido é o primeiro a produzir contra ele mesmo. Então, se estabelece uma contradição. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo, é bom refletir o seguinte, que isso precisa de um processo muito intenso de alienação para funcionar, né? Por isso, a crise na educação, a crise na ciência, né? A despolitização da ciência, o acesso à ciência, provoca assim, né, essa ausência necessária de interpretação do conceito comunismo. Então nós temos aí um quadro que é bastante favorável. A crise nesses setores, todos a que se referiu aí o professor Cláudio Jorge, serve como uma base para que desconceitos como estes possam ser observados como conceito. Aí eu atribuo, olha, ao comunista, esse tipo de comunista que estão se referindo atualmente é aquele, é a favor do preso, é a favor, deixa ele aí que ele vai acabar com a sua vida, de que vai transformar isso aqui, inclusive, aliás, é um termo muito utilizado, vai transformar o Brasil numa Venezuela. Venezuela tá mal, né, professor? Mas a Venezuela é comunista, professor Cláudio Jorge? Nem de perto, né? Não passa também por essa perspectiva também de um comunismo, de uma sociedade que saiu, por exemplo, de uma condição de miséria, de pobreza e prega assim a emancipação humana, muito distante desse parâmetro. Bem, o Sudeste e o Sul são as regiões onde esse entendimento desse tipo de comunismo a que nós estamos nos referindo agora, ele é mais presente. Mas pasmem, foi exatamente lá no Sul, e as vinhas, as videiras não nos deixam mentir, que encontramos escravidão na sua mais autêntica manifestação. Choques elétricos, tabicadas, acordar com sirene, trabalho extenuante e remuneração não condizente com as leis trabalhistas brasileiras. Professor, o que a gente pode ter? Tem conceito para isso? Bom, definitivamente não é comunista. Não é. Com certeza não, porque não pode existir, né, essa reflexão ou aplicação do conceito do comunismo em uma sociedade, um trabalho que aliena, que produz a mais-valia. Mas só que essa extrapola a mais-valia absoluta, né? É um trabalho análogo à escravidão, que é um conceito que contemporaneamente nenhum historiador cientista político utiliza mais, né?
Não pode ser classificado como trabalho escravo porque é remunerado, né? Então a gente não pode dizer que é uma escravidão, né? Classificar como trabalho escravo. Mas o professor Cláudio disse bem, é análogo à escravidão. E há práticas escravagistas, o açoite. Pois é. Os choques elétricos, sirenes para acordar, tempo para a utilização do banheiro, trabalho extenuante acima do número de horas que é permitido e em condições extremamente degradantes. A gente não está falando sobre trabalho escravo por um aspecto formal, que é a remuneração, mas a prática, a forma como o trabalho é exercitado, parece-me ser escravo, professor. É como se você pudesse dizer que são elementos, né, da escravidão, sobreviventes, e também a gente pode falar, né, na forma como você colocou, né? Não é um trabalho escravo por causa da remuneração, mas os elementos fazem com que esse trabalho se torne extremamente opressivo, né? Então existe uma enorme opressão, uma enorme exploração, né, da mão de obra e uma remuneração diminuta. Então as pessoas dizem, olha, isso é um trabalho de escravo, tal. É análogo, é parecido, mas a gente não pode classificar assim, mas é uma opressão e uma exploração tremendas, ao extremo. É porque é o seguinte, na teoria social, para que esse modo de produção fosse vigente, escravista, escravagista, esse modo deveria determinar nossa relação de produção. Ele não determina. Ele é apenas um episódio. Mas é verdade. E aí eu queria citar Peter Eisenberg, um clássico dos clássicos. Modernização sem mudança. É a nossa realidade. A gente diz que acabamos de fazer a inserção na modernidade, mas preservamos essa condição inumana, desumana, quer dizer, não humana do trabalho. Ou seja, a gente modernizou a escravidão. Modernizou a escravidão. Ou seja, ser moderno não necessariamente é ser bom. Exatamente, Elias. Eu acho que é por aí que é uma modernização de uma forma antiga, né, da escravidão. Agora, como explicar, professor, na região onde a gente não pode falar que há um percentual alto de analfabetos na região sul? A gente não pode dizer que é por desconhecimento. Afinal de contas, por lá, tivemos o branco escravizado. Aqueles que vieram da Europa definitivamente não vieram para estar certo, tiveram uma outra dimensão, uma outra condição, mas definitivamente não vieram como patrões aqui para o Brasil. E reproduzir isso na atualidade é como se a gente não tivesse avançado absolutamente nada do ponto de vista social e humano. Não, literalmente, Elias, até porque precisa entender que, e aí essa crítica eu vou fazer sem nenhum tipo de preocupação, é que a grande parte desse clube dos doutores abriram mão, literalmente, do conhecimento, da prática social do conhecimento. Então, hoje em dia, as academias, por exemplo, deram uma debandada para a chamada pós-modernidade, pós-tudo ou pós-nada. Esqueceram completamente da questão e da realidade social. Isso é o quadro do Brasil. Então, o que acontece? Hoje em dia se estuda as sensações do corpo, mas esquece, por exemplo, do corpo oprimido. E isso vem cada vez mais instaurando uma insensibilidade por parte das pesquisas no Brasil. E outra questão, eu queria ressaltar aqui, por exemplo, a Revolução de 30, né, professor Álvaro Queiroz? O Nordeste, potente, literalmente na economia, e com a Revolução de 30, toda essa potência de produção vai passar agora para o Sudeste. E o Sudeste, por sua vez, vai construir uma sociedade, por exemplo, literalmente sem historicidade. Porque a história do Brasil passa necessariamente pela construção do Nordeste. E esse Nordeste ele é silenciado. Entenda, Elias, éramos nordestinos sem brasilidade. Veja a situação. Essa nossa brasilidade de pertencimento vai ser construída por quem? Jorge de Lima. Vai ser construído pelo próprio Gilberto Freire, apesar da perspectiva ideológica. É uma construção literária, ideológica, que precisou entrar em tensão com o Sudeste. Por quê? Eles ficaram apartados de qualquer produção de sentido na realidade histórica brasileira. Isso é uma crise que até hoje, por exemplo, falta isso no Sudeste, de compreender. Basicamente, diga o grande intelectual, por exemplo, do Sudeste, e vá para o Nordeste. Isso é fato histórico. Né? Eles não têm uma invenção de Orfeu. Literalmente isso. Não tem.
Né? Definitivo. Assim, produção original. Um Gilberto Freire. Né? Um Caio Prado Júnior, até Caio Prado Júnior vai para o marxismo. Não é uma teoria que ele faz, uma teoria original. Né? Sérgio Barro de Holanda vai para Max Weber. O Nordeste tem uma produção real e concreta. Bem, professor Cláudio Jorge, a nossa gratidão pelas informações aqui prestadas, a colaboração, e eu espero que as 158 perguntas a mais que você tinha antes da gente começar, elas estejam todas aí. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Elias. Um forte abraço. Professor Álvaro Queiroz, é sempre um prazer tê-lo aqui, meu amigo. O prazer é meu, estou sempre à disposição, e o prazer maior ao lado do meu amigo Cláudio Jorge, né? Muito bem. Olha, nossa conversa aqui foi com os historiadores e professores universitários Álvaro Queiroz e Cláudio Jorge.